Olá, você está no Café com Caju em e porquê? Nem melhor nem pior, apenas fora da caixinha. Receita perfeita para você criar um criminoso dentro de casa. Primeiro, dê tudo o que o seu filho lhe pedir. Segundo, não imponha limites dentro de tua casa. Terceiro, obedeça às suas vontades, por mais absurdas que elas sejam. Quarto, se ele gritar contigo ou te agredir, não faça nada. Fique apenas quieto. Quinto, caso ele saia de casa e volte 2, 3 dias depois, nunca questione o porquê que ele não voltou antes. E por último, você jamais deve alterar a voz para ele, mesmo que ele esteja errado, consumindo drogas, depredando a tua casa, agredindo você, sua esposa. Simplesmente seja passivo. Nunca fale nada com ele, mesmo que ele esteja errado. Pois é, o problema do menor transgressor, ele responde hoje, segundo pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, 22 mil menores infratores cumprem medidas socioeducativas nas 461 unidades do que nós chamamos Fundação Casa, aqui em São Paulo. 50% responde por crimes de roubo e furto, 22% tráfico de drogas, seguidos de latrocínio e estupro. O Brasil ganhou um código para menor somente em 1921, onde as crianças e adolescentes a partir de 7 a 14 anos eram punidas se cometessem algum delito. Mas o problema mesmo do menor estourou com o final da escravidão dos negros no Brasil. A partir de 1888, eles foram jogados nas ruas com os pais, que ficaram sem casa e sem meios de dar o alimento para eles. Essas crianças começaram a vagar pelas ruas das grandes cidades e começaram a cometer delitos, roubo, furto, para comprar comida. E no início do século XX, os ricos pressionaram o judiciário e foi criado uma tutela, onde as famílias ricas poderiam pegar um menor de rua, levar para casa, e ali, se fosse menina, faria trabalho doméstico, se fosse menino, ele acabaria trabalhando na agricultura. Com 18 anos, ele receberia o dinheiro do trabalho que ele prestou durante todo aquele tempo. Algumas vezes o dinheiro vinha, outras vezes não. Bom, até a década de 50 era muito difícil que um menor de idade no Brasil cometesse delitos graves, muito difícil. Só a partir da década de 60, 70 que surgiu no Brasil o que nós chamamos de trombadinha, que eram grupos de adolescentes que eles viam uma pessoa, eles tocavam naquela pessoa violentamente, ela caía, eles pegavam o dinheiro, a bolsa, se fosse mulher, e saíam correndo. Daí o nome trombadinha. E até a década de 80, o menor de idade, ele poderia trabalhar. Eu mesmo comecei a trabalhar com 13 anos. Mas aí, na década de 90, o governo Fernando Henrique baixou uma lei proibindo o trabalho de menores até 16 anos. Ou seja, até 16 anos é proibido que um menor de idade trabalhe, a não ser que ele seja empregado como menor aprendiz. Fora isso, ele é proibido de trabalhar. E se uma empresa der um emprego para um menor de 16 anos, ela é punida. Bom, o que aconteceu? Esse menor acabou migrando para o crime organizado, que paga para ele por semana. E aí, quando ele passa dos 16 anos,
Final dos 17, ele vai se alistar no serviço militar. Caso ele seja convocado, ele sairá com os 19 anos, com a carteira branca, sem nunca ter trabalhado. Vai encontrar dificuldade para obter um emprego novamente. Bom, aí ele vai alimentar esse exército que está aí na rua de pessoas sem trabalho. Porque ninguém deu uma oportunidade para ele. Então, este é o retrato do menor no Brasil, onde ele quer trabalhar, mas não consegue, porque a lei é muito rígida contra ele. É claro, não defendemos aqui, nós do Café com Caju, porque que você dê trabalho, faça um menor de 14 anos, por exemplo, carregar peso, trabalhar em fundição, em locais onde exale odores que provoca doença, não, nada disso. Mas um trabalho leve vai ajudá-lo, desde que haja o horário para ele poder estudar. Este é o drama do menor no Brasil. Você está no Café com Caju em E Porquê, nem melhor nem pior, apenas fora da caixinha. Hoje no Raio X de São Paulo eu conto a história da Avenida Aricanduva. Aricanduva, que é uma expressão indígena que significa terra das palmeiras. Airi, palmeiras, duva, porção, terra. Aricanduva é o nome de um córrego que margeia essa avenida famosa ali no bairro de Vila Matilde, Vila Nova Savoia, na zona leste de São Paulo. E quando é época de chuva, causa muita inundação, arrasta até carro, né? E no início do século XX era uma fazenda. A fazenda que já levava o nome de Aricanduva. Depois os donos resolveram desmembrar, fizeram loteamentos e surgiram vários bairros ali na região. A partir de 1996, que esta avenida foi batizada como Aricanduva. Amanhã, o Café com Caju em Porquê estará novamente aqui. Grande abraço.